Bem-vindo, bem-vinda a mais um Hora do Recreio, onde o papo nunca devia acabar, né? E quem perder hoje realmente dançou, ficou fora de cena, porque a minha convidada ilustre é bailarina, coreógrafa, atriz, ícone de tudo que faz, especialmente conquistar o coração e a simpatia da gente que acompanha o trabalho dela. Bem-vinda, Ângela Vieira. Muito obrigada, é um prazer dividir aqui esse papo com você. Obrigadíssima pelo convite. Muito obrigado, Ângela. Me fala uma coisa, uma pergunta clichê do programa, que a gente começa sempre com ela. Como é que é a sua hora do recreio? Ângela Vieira fora de cena, se diverte, se distrai com o quê? Olha, basicamente eu meio que continuo fora do recreio, porque o meu divertimento predileto é teatro e cinema. É mesmo? Teatro e cinema, aí eu vou para o livro e são 4 os meus divertimentos prediletos. Teatro, cinema, livro e os amigos. Que legal. Então, basicamente, é isso que eu faço. E quando posso viajar para ver outras paragens, né? Bom, acho que nada substitui realmente viagem e amigos, né? Essa pandemia limitou muito você, então, né? Com certeza. Assim, com certeza. Limitou em todos os sentidos. Atravessou um trabalho que eu estava já no meio, prestes a estrear, e atravessou esse prazer de poder viajar. Né? A minha família do meu pai é toda de Portugal, desde pequena que eu vou anualmente quando posso. E agora lá se vão 4 anos, porque os 2 primeiros eu estava trabalhando e os 2 últimos, como todos nós, em casa. Muito legal. Ângela, eu acho que o grande público conhece você a partir da chegada na Globo, ali pelo final dos anos 70, mas... E a Ângela antes disso, que só você conhece? Você pode contar um pouco pra gente da sua infância, suas vivências mais marcantes, que a gente gostaria muito de conhecer essa pré-Ângela Vieira famosa. Fala pra gente. Olha, Oscar, eu desde criança dividia o colégio com aulas de dança clássica, por um problema assim que a minha mãe que descobriu. Eu andava com os pés, com as pontas dos pés um pouco para dentro. Ela achou que era um problema clínico, me levou ao médico. Ele falou: não, isso é um vício dela de criança. Se incomodar muito a senhora, bota ela na dança clássica. E daí ela traçou a minha primeira profissão. Eu comecei a fazer dança aos 5 anos e meio, quer dizer, era um jardim de infância da dança, né? Entendi. E depois eu fui tomando muito gosto pela coisa, mesmo, segundo minha mãe, era uma paixão minha. Eu ficava muito feliz quando ia para as aulas de dança. E com 15 anos, eu fiz concurso para a Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal, preparada pelo meu primeiro professor, que era o Johnny Franklin, um bailarino do corpo de baile. Muito legal. E me dividi com o colégio até 19 anos. Foi quando eu saí da escola de danças, 18 para 19, eu entrei na 4ª série e cursei até o 8º ano, que era o último período. Muito legal. Paralelo a isso, eu fiz... É uma maluquice a minha vida. Eu fiz vestibular para a PUC do Rio de Janeiro. Olha que para comunicação visual e desenho industrial. E passei. E cursei a faculdade. E defendi tese em comunicação visual, mas aí já integrante do corpo de baile do Teatro Municipal. Assim que eu saí da escola, eu entrei para a faculdade e, ao mesmo tempo, para o corpo de baile. Prestei concurso e entrei. A minha vida era uma maluquice. A minha mãe foi muito minha parceira, porque eu saía do corpo de baile quando não tinha temporada. Nós fazíamos aula de 9 às 11, 11 e pouco. Eu saía de lá e comia uma marmita no carro que a minha mãe levava e me deixava na PUC, porque eu já estava entrando em sala de aula. Entendi. E assim foram 4 anos. Eu saí, me formei na PUC, trabalhei 3 meses e depois eu vi que o meu negócio não era ficar ali. Embora eu gostasse muito, o meu negócio era realmente palco e me deu muita vontade de trabalhar com a palavra. Entendi. E aí eu fui procurar fazer teatro
e foi muito meu parceiro e, vamos dizer assim, meu mentor, porque eu não tenho uma formação acadêmica da profissão de atriz, mas eu tive a sorte de ter como grande amigo Cécio Tirré, que era diretor e ator, diretor do programa que eu fazia na TV Globo, que era primeiro o Planeta dos Homens e depois o Vivo Gordo. Foi ele quem me ensinou o caminho das pedras, o que eu devia ler, e que eu fosse à luta para o resto eu aprender em cena. Muito e foi legal. Assim antes de eu entrar para a televisão e para o teatro. Fui bailarina e fui designer. Muito legal. Então, já vou falar mais com você sobre essa interface sua aí entre a sua adolescência, a sua juventude e a TV. Mas assim, você chegou em algum momento, você disse, claro, que a faculdade que você prestou, que era uma outra vertente de comunicação, design industrial, etc. Mas você chegou a trabalhar com alguma coisa que não tivesse nada a ver com o artístico? Eu te pergunto isso porque, às vezes, até para manter o artístico, para pagar um curso de teatro, alguma coisa, a gente tem que fazer algo totalmente paralelo. Você teve alguma outra atividade que não tivesse nada a ver com o artístico ou não? Não. Eu tive a sorte dos meus pais entenderem essas minhas vontades, né? O que eu achei extremamente benéfico, porque às vezes você escolhe uma profissão muito cedo e depois, no meio do caminho, você descobre que não é aquilo que vai te fazer feliz, né? Sim. Então, eu tive essa compreensão dos meus pais e eles me proporcionaram realmente um período tranquilo para que eu pudesse, enfim, me direcionar para onde estava o meu prazer e a minha vontade. Entendi. Então, agora sim, veja, veio a adolescência, depois veio essa fase mais adulta, você se tornou bailarina, como você falou, né? Dancei muitas temporadas, muitos balés importantes e muitas óperas importantes também, porque o corpo de baile fazia parte dos 3 corpos estáveis do Teatro Municipal: coro, orquestra e corpo de baile. Então, nós dançávamos todas as óperas que tinham bailados. Então, eu trabalhei bastante como bailarina. Muito legal. Então, mas assim, quando você começou com essa atividade de bailarina, você já vislumbrava, de alguma maneira, chegar na TV? Porque você falou agora há pouco que o dono da luneta, vamos dizer assim, foi o Cécio Tirré, certo? Que descobriu você, pelo que você disse. Mas quando você começou com essa atividade de dança, você já vislumbrava chegar na TV como atriz ou não? Não. Na verdade, o Cécio não me descobriu. Na verdade, foi um acaso. Eu fui acompanhar uma amiga, uma grande amiga, era a minha melhor amiga, para um teste de modelo para o programa Planeta dos Homens. Eu fui só acompanhante, eu não fui para fazer o teste. E o diretor do programa na época era o Paulo Araújo, que é casado com uma bailarina também, da minha época. E aí ele olhou para mim e falou: "Você não quer vir fazer o programa?" Eu falei: "Não, eu não sou atriz." Ele falou assim: "Não quer experimentar?" E eu fui fazer um quadro que era uma bailarina oriental. Esse quadro era protagonizado pelo Cécio e por outro ator que agora eu não me lembro, mas foi quando eu conheci o Cécio. E aí, no programa seguinte, a produtora me entregou um script e falou: "Olha, o Paulo pediu para te entregar, para você gravar semana que vem." Eu fiquei assim, meio, falei: eu vou. Tanto é que não tinha ainda o registro profissional para atores. O meu registro, ele tem apenas 3 dígitos, porque nesse ano de 78, que foi quando eu comecei, em março de 78, foi quando a profissão foi oficializada. E eu devo isso à Leina Crespi, uma atriz maravilhosa que fazia o programa. Ela reuniu todas nós, novatas, e falou: "Olha, daqui para frente, vocês só vão poder trabalhar se vocês tiverem um registro profissional. Portanto, vão lá no sindicato e vão pesquisar como é que vocês fazem para se registrar."
E daí eu me registrei, continuei no programa e continuei muito amiga do Cécio. Eu admirava muito o trabalho dele, como ator e como diretor. E foi ele, então, que me indicava o que eu tinha que ver e fazer. E nós ficamos amigos até a morte dele, coisa que eu sinto muito até hoje, porque era uma pessoa incrível, um profissional maravilhoso. É verdade, profissionais como ele, né, fazem falta no teatro, na TV, em qualquer lugar, mas especialmente na vida das pessoas de quem eles fizeram parte, como a sua, né? O Cécio, sim, com certeza. pô, assim como a Tônia, não dá para esquecer a Tônia Carreiro também. Eu acho muito importante citar tudo isso daí, eu fiz questão de levantar esse assunto, porque são raras as pessoas do mundo artístico que já têm uma atividade artística antes, que se lançam através de uma atividade artística antes, que tem essa oportunidade de ser observada para virar um ator, para virar uma atriz, né? Tem gente que chega aos palcos pela publicidade ou chega simplesmente pela beleza. Você chegou pela sua exuberância na dança, na coreografia, isso é muito importante, por isso eu fiz questão de colocar isso para o público, é muito legal. Agora tem uma pergunta aqui de um internauta, olha. É o Carlos Roberto Ananias, ele é de São Paulo, capital. Ele está perguntando se você já está em vias de alguma nova proposta de trabalho ou está estudando alguma nova proposta de trabalho que você possa contar para a gente. Eu acabei de fazer uma série para a Netflix, que chama Maldivas, da Natália Clay, com direção do José Alvarenga. Sem data ainda de estreia, porque estão em período de finalização. E eu espero muito poder retomar os ensaios da peça que eu estava ensaiando, com a Denise Del Vecchio, direção do Vitor Peralta, que é um texto do José Sinisterra, um texto maravilhoso, que ele nos cedeu os direitos, e nós teríamos estreado em junho de 2020. Estávamos já com 1 mês e meio de ensaio. Daí para cá, todo mundo conhece a história de todo mundo. E nós temos plano. Aí nós tivemos que entrar em outros editais, porque o teatro que nós havíamos ganho, que era o Sesc Ginástica, aqui do Rio de Janeiro, dentro da cidade, é um teatro maravilhoso, ele entrou em obras e essas obras vão durar 1 ano. Então, nós entramos em outros editais e temos o firme propósito, de meados de abril, estarmos novamente retomando esses ensaios e estreando aqui no Rio de Janeiro. Que bom, olha, te desejo sucesso, e não precisaria, porque tenho certeza que vai acontecer, né? Mas desejo que desta vez tudo se complete perfeitamente até o fim, tá bom? E assim vai ser. Vamos lá, outro internauta, agora é a Ana Cláudia, ela é de São José dos Campos, São Paulo. Ela diz que simplesmente amou o seu papel em Por Amor. E ela pergunta como é que foi trabalhar com a Regina Duarte, né? Inclusive, você tinha uma cena ali que você trocava... Havia uma troca do bebê, né, se não me engano, com ela. Então, ela pergunta sobre como é que foi trabalhar com a Regina em Por Amor. Bom, antes até de trabalhar com a Regina, o meu grande prazer foi fazer uma novela do Manuel Carlos, com direção do Paulo Biratã. O Maneco é conhecidamente um autor que escreve com muita ciência do universo feminino. E o texto do Maneco é um texto muito bom de se falar. Por Amor ainda foi uma novela em que o ritmo era um pouco menos frenético do que hoje. Não vai aí nenhuma crítica, apenas um comentário, porque os tempos mudaram. Claro, eram outros tempos. Evidentemente que tudo acompanha a necessidade do tempo. Sem dúvida, sem dúvida. E ela já foi reprisada aqui, lá fora vendeu para não sei quantos países, mas aqui ela já foi reprisada, se não me engano, 3 vezes. Olha que legal. Da última vez eu vi um pouco e eu senti essa diferença na duração dos diálogos, na temperatura da novela. Era diferente e eu particularmente gostava mais. E trabalhar com a Regina foi um grande prazer, porque a Regina, além de ser uma excelente atriz, ela é uma excelente parceira de trabalho. Ela é uma pessoa disciplinadíssima e, assim como a Suzana Vieira, é uma pessoa muito disciplinada para trabalhar, o que ajuda muito qualquer colega que está
contracenando, no núcleo a que elas estejam. Então, foi muito bom fazer. E eu aprendi muita coisa fazendo por amor. Muita coisa mesmo. Foi muito bom. Você acha que, por exemplo, assim, você faz um papel com uma pessoa que você queria muito fazer aquele papel. Sim. E aí, de repente, aquela pessoa também queria muito fazer aquele papel com você. Você acredita que se isso acontece é só um acaso? Ou existe no meio artístico uma sintonia entre pessoas de mesma sensibilidade, de mesma vontade? Você acha que isso acontece, não? Olha, em teatro, isso a gente procura. Normalmente, quando você forma um elenco, que você tem, como eu sou produtora desse próximo espetáculo, somos 4 produtores. A Denise Del Vecchio também é o diretor e o produtor executivo, que é o Sérgio Saboia. Okay. Nós nos procuramos. Nós nos procuramos. Assim, eu queria muito trabalhar com o Vitor, que já trabalhou com a Denise, e ambos trabalharam com o Sérgio Saboia, eu também, ele já produziu 3 espetáculos para mim, então nós nos procuramos. Em televisão, isso é mais difícil, porque vem uma escalação de outro lugar que não aquele nosso mundo menor, né? Okay. Vem uma escalação geral da novela, autor escala, diretor escala, tem o produtor de elenco, que é uma pessoa importante, porque ele traz nomes também, indica. Então, é uma conjunção de algumas cabeças para escolher um elenco. Às vezes, você se depara com um colega com quem você já trabalhou muito e tem grande sintonia. Às vezes, você se depara com uma pessoa que você nunca cruzou na vida, e isso não quer dizer que não passe a ser uma boa sintonia. Então, são fatores diversos a escala para novelas e séries do que de teatro, por exemplo. Ok. Você tem algum grande ícone, ator ou atriz, com quem você gostaria de ter a oportunidade de estar em algum papel, em contracenar, e não aconteceu ainda, Ângela? Eu tenho muitos, porque eu acho que o ator brasileiro tem um talento excepcional, de verdade. Eu acho que o material é farto, é enorme. Eu já trabalhei com grandes atores que eu admirava, e ainda tem outros tantos, mas eu posso te citar, por exemplo, assim, como primeira, eu sou absolutamente apaixonada pela Irene Ravache. Sim. Eu tive a grande sorte de ser dirigida por ela em teatro também. Que legal. E de contracenar com a Irene. Aliás, tem uma novela no ar, uma reprise dessas edições especiais, em que nós fazíamos a novela e, enfim, tínhamos muitas cenas. E eu sou muito, muito apaixonada. A Irene é uma referência mesmo para mim como atriz. E tem outros tantos, sabe? Ter trabalhado com Tarcísio em televisão foi uma beleza, com Reginaldo foi uma beleza. Eu acho que Pepe Rangel, eu fiz teatro com ele, Pedro Paulo Rangel, que é um dos nossos melhores e grandes atores. Infinidade, Vera Holtz, que é uma atriz interessantíssima, minha amiga particular também, mas por quem eu tenho uma admiração profissional enorme. Eu ficaria aqui 10 minutos te falando de quantas pessoas eu admiro e que eu ainda gostaria de cruzar. Mas já tive a felicidade de cruzar com grandes atores pelos quais eu sempre fui apaixonada. Eu vou dizer uma coisa para você. Você tocou num ponto agora que me fez lembrar, me fez voltar um pouco aqui no tempo, quando você fala de o quanto é impossível você citar um ou alguns poucos nomes da dramaturgia com os ícones que a gente tem. Então, assim, quando eu trabalhei na pegadinha do Faustão, criava, fazia direção, atuava, editava, fazia tudo. E aí o saudoso Carlos Manga teve um personagem lá que eu criei, que era um repórter totalmente desinformado, que depois se tornou um repórter português, o Simões Fernandes, que nunca sabia nada do entrevistado. E aí o Manga, ele me colocou para fazer isso exatamente com as pessoas que eram muito icônicas, né? E eu, para te falar a verdade, sentia um certo receio, porque eu não podia falhar, eu tinha que ter começo, meio e fim no improviso, não podia me exceder, não podia expor um lado da pessoa que não fosse interessante, e tinha aquela norma de, ao final da brincadeira, a pessoa tinha que curtir. Então, assim, você falou uma coisa agora dos ídolos, e eu lembro que quando eu gravei com o Tarcísio e a Glória, eles estavam ensaiando, eu entrei no ensaio para fazer a gravação, para pegar eles na gravação.
gravei com o Tony Ramos, você falou da Vera Holtz, gravei com a Vera. Enfim, quando acontecia isso, de fato, eu não sabia se eu ficava mais entre o êxtase de estar ali com a pessoa ou se eu conseguia interpretar minhas coisas. Eu acho que, em muitos momentos, eu posso te citar, o maior deles foi o Paulo Altran, em que eu usei o meu nervoso em cena para fazer a cena. Porque eu perdi o raciocínio do que eu ia fazer. Eu fui no Teatro Cultura Artística em São Paulo, Lucimara Parisi dirigiu porque eu tinha que atuar. Ele estava com o Solnes, o construtor, que era um monólogo. Esperamos acabar e eu não prestei atenção no espetáculo, porque eu fiquei o tempo todo pensando como é que eu vou abordar o Paulo, o que eu vou falar para o Paulo, meu Deus, o que eu vou fazer com o Paulo. E a hora que eu estava em cena com ele, deu branco. Não veio nada do que eu pensei durante o espetáculo, porque eu estava do lado do cara que era a maior expressão da dramaturgia. Imagino e compreendo. Sabe? Mas no final deu tudo certo, foi tudo brilhante. Eu só tomei essa passagem, por exemplo, porque para ilustrar que realmente fica muito difícil a gente falar de poucos ícones, né? Aliás, eu aproveito a oportunidade para dizer mais uma vez, como eu já disse 30 vezes, que eu estava há meses querendo falar com você, porque eu considero você também um desses ícones, né? E tive a felicidade... Meu Deus, obrigada, mas eu estou longe de ser um ícone. Eu ainda tenho... Não está, não. A gente tem sempre um caminho muito longo a seguir, e eu acho que esse caminho é que te leva a ficar sempre viva, sabe? A gente tem sempre o que conquistar e aprender, eu acho. Eu vou voltar só em relação à pergunta que você fez anterior, das pessoas com quem eu trabalhei, que eu não posso deixar de citar uma novela em que eu fiquei literalmente encantada cada vez que eu entrava no set, porque foi uma novela chamada Senhora do Destino. Tá. Essa novela, o meu núcleo era formado por Raul Cortez, Glória Menezes, Ítalo Rossi. Eram os três principais desse ícone, Wolf Maia, Débora Falabella, que fazia minha filha. Eu já tinha feito uma novela com o Raul, que era Terra Nostra, e que eu fui absolutamente feliz, porque ele é um parceiro de cena maravilhoso e virou um grande amigo meu, que me deu muitos toques, assim, mas muitos toques, e eu só tinha a agradecer, porque às vezes eu chegava para fazer a cena, ele falava: Ângela, e se você fizer assim, assim, assim? Eu falei: nossa, eu não pensei nesse caminho. Então a gente se divertia muito. A Glória é uma dama, assim, acima de qualquer suspeita, porque é uma pessoa deliciosa, uma grande atriz. E o Ítalo ficou um grande amigo meu. Aliás, o meu notebook está em cima do livro dele, porque não sai do meu escritório. Eu olho para ele todo dia. E foi um amigo muito divertido. O Ítalo era uma pessoa muito bem-humorada. Então, essa novela, quando eu entrava no set, era um deleite para mim. Eu falava: ai, que bom, vou fazer uma das coisas que eu mais gosto atualmente, que é entrar e olhar para este elenco. Era muito bom. Então, fatalmente, eu estou esquecendo de outros nomes que eu admiro, com quem eu trabalhei ou não, porque, como eu te disse, o talento do ator brasileiro é tão grande que nós somos, assim, talvez fale uma coisa um pouco, que vai aí uma vaidade, mas eu vou assumir. Eu acho o ator brasileiro um dos melhores do mundo, mesmo. Também, eu vou bater na tecla e vou teimar com você que você é ícone, sim, porque eu sempre digo que o gigantismo... Não, Ângela, o gigantismo está na humildade. As pessoas que são humildes, elas querem sempre crescer, elas têm sempre espaço para crescer, como você falou. E você não percebe que você está sempre em busca de crescer, você nunca vai parar de crescer, mas quem está fora acompanha essa escalada. E é isso que faz de vocês um ícone. A gente vê vocês crescendo, a gente vê vocês não parando de crescer e buscando cada vez mais. Então, eu não vou abrir mão de te dar os parabéns, porque o seu trabalho realmente está entre as melhores atrizes do Brasil, tá? E você que está assistindo a gente em todo o Brasil, a gente vai fazer uma paradinha agora, que eu e a Ângela voltamos daqui a pouquinho, o momento agora é seu, e a gente não vai demorar, não sai daí. A gente faz essa pausa para te lembrar que viver, claro, é a maior atração da vida, e não existe forma mais completa de viver do que viajar.
Conhecer lugares, preencher seu tempo, sua vida, presentear você do jeito que você merece. É para isso que você precisa saber que viajar para qualquer lugar pode custar muito, mas muito menos do que você pensa e com um atendimento muito melhor do que você imagina. Faça um teste agora. Visite @Sanfrasturismo, do jeitinho que está aí no seu monitor, tá legal? Sanfrasturismo, o seu melhor custo-benefício em viagem. Pronto, já estamos de volta com a nossa Ângela Vieira, essa energia a quem chamamos de atriz. Eu digo isso porque eu acho que ser artista é dividir com o próximo o que há de melhor em si mesmo. É assim que eu defino. E a gente nota que você, Ângela, você flui através de si mesma com muita naturalidade. Por exemplo, eu já vi cenas tuas encenando Paixão de Cristo, se não me engano, antigas, hein? Nos arcos do Rio de Janeiro, e me parecia uma... Arcos da Lapa. Arcos da Lapa. Parecia uma projeção, né? Porque parecia que você estava muito mais em si mesma do que ali diante de todos. Isso acontece mesmo, Ângela? Você vive os seus papéis muito mais primeiro para você mesma, depois para a produção, direção, etc? Ou não? Normalmente, eu fico a serviço, por exemplo, da direção. Eu sou uma atriz muito maleável à direção. Uhum. Eu não acredito que a orquestra funcione bem sem o maestro. Tá. Então, em princípio, eu tento chegar com o meu texto, estou falando de televisão, né? Porque teatro também é outra coisa. Depois você pega o teatro, você ensaia e pega aquela personagem para você. O diretor não está ali, cada dia é um espetáculo diferente e você tem que se assenhorar mesmo daquela personagem. Uhum. Mas televisão, que é uma coisa imediata, eu procuro estar com o meu texto muito bem decorado, em primeiro lugar, para não atrapalhar os colegas, né? Na hora de você ensaiar e logo em seguida gravar. E em segundo lugar, não sei se nessa ordem, mas estou colocando assim, para que o diretor possa ter uma ideia na cabeça completamente diferente da que eu tive, de chegar fazendo a cena por um viés e de repente ele falar, não, Ângela, não é assim que eu quero não, eu queria que fosse assim, assim, assado. Se você não tiver com seu texto muito bem decorado, você se atrapalha, né? E eu sou uma profissional muito maleável à direção. Eu gosto que me dirijam. Entendi. Então, eu já chego ali pronta para brincar, né? Vamos ver o que o dono da bola vai propor. Muito bem. Internauta, que é a Ivanilda Novick, ela é do Rio de Janeiro. Ela está perguntando se você sente falta de fazer algum personagem específico que você gostaria de viver e ainda não fez. E se você, ao contrário também, se você já se decepcionou com algum personagem que você precisou interpretar. Tenho vontade de fazer, especificamente em teatro é outra coisa, né? Tá. O teatro eu vou procurar, escolher, etc. Mas eu gostaria de ser mais escalada para personagens mais populares, que eu tive, foram em menor escala, bem menor, para que eu pudesse brincar um pouco com aquilo, né? Eu gosto muito de fazer comédia. Em TV eu fiz muito pouca comédia, eu fiz muito comédia no teatro também. Eu só falo de teatro e televisão porque eu fiz muito pouco cinema. Deixa eu até abrir esse parênteses assim. Fiz muito, muito pouco cinema. Então, eu não tenho essa experiência e esse acúmulo de personagens para falar a respeito. Mas em televisão e teatro, sim. Então, em televisão, eu gostaria de fazer coisas mais populares, em que eu precisasse me desconstruir um pouco, sabe? Que eu pudesse realmente ter a oportunidade de mostrar um outro trabalho. Porque tem um momento que você fazer a personagem muito chique, bem nascida, etc., ela pode ser ou boa ou má, mas ela não sai disso, né? Ou ela é uma personagem do bem ou ela é uma personagem do mal, vamos dizer assim. E se você faz uma personagem popular, ela também pode ser só isso, mas ela, para mim, seria um pouco além, porque eu tive poucas oportunidades de fazer uma personagem popular, que eu pudesse, sabe, me soltar, fazer outra coisa que não... E o público fala isso para mim, você não pode fazer uma personagem popular. Todo ator pode tudo. Porque a gente, se nós não pudéssemos fazer tudo, nós seríamos
teríamos outra profissão. Verdade. Mas o ator, eu acho que é fundamental que ele seja camaleônico. Se ele não for um camaleão, eu tenho certeza que ele vai ficar com vontade de ser. Verdade. Sabe? Vai estar limitado, né? Ó, outro internauta agora é a Glória Alves, ela é do bairro da Moca, em São Paulo. Ela está perguntando se você acha que o fato de você ser bailarina, coreógrafa, etc., contribui para a sua forma, para a sua elegância, assim, em todos os sentidos. Ela quer dizer assim, no sentido físico e espiritual também. Ela está dizendo que ela dá a entender, o texto dela aqui é longo, mas se isso contribui para o seu todo de felicidade, para a sua elegância, para o seu alto astral. Contribui, Ângela, o fato de você ser bailarina, coreógrafa, trabalhar o corpo, a expressão corporal. Como é o nome dela? Glória Alves. Glória, eu te digo o seguinte, a bailarina nunca saiu e jamais sairá de mim. Porque é uma coisa que veio muito devagarzinho, mas se instalou de uma forma definitiva. A dança me deu uma coisa muito importante para qualquer profissão, disciplina. A disciplina que eu tenho, eu sou disciplinada mesmo, na minha vida particular e no meu trabalho, essa disciplina veio da dança. A dança me deu, por exemplo, que eu possa fazer com o meu corpo o que eu quiser a serviço de qualquer personagem. Né? Uma composição corporal é uma composição importante para você, muda, calada, já mostrar o que aquela personagem tem. Então, eu tenho a dança como uma coisa assim, preciosíssima dentro de mim. Muito eu não legal. sei se eu estou respondendo. A pergunta tinha uma outra parte, né? Não, ela quis dizer isso, exatamente. Se o fato de você ser bailarina e coreógrafo contribui para a sua elegância, ela quis dizer em todos os sentidos, né? A sua expressão corporal, mas... A elegância, ela vem, claro, a dança clássica é uma coisa muito delicada, né? A dança clássica te traz movimentos delicadíssimos, quase como, eu costumo dizer, aqueles biscuits, né? Que eram aquelas coisas mais antigas do tempo da minha avó, da minha mãe. Ela te dá como você coloca bem a sua mão, o seu braço, como você senta. Mas ela também te dá para você fazer uma pessoa gorda sem ser gorda, para você fazer uma pessoa manca sem ser manca, para você fazer uma série de coisas que o teu corpo vai pedir para a personagem e que você automaticamente faz com mais facilidade, porque a dança te dá o domínio do seu corpo. Então, essa bailarina, não vou deixar ela sair de mim jamais. Muito bom. Já faz anos que você escreveu um livro, né? Que de certa forma é uma obra motivacional, eu acho, meia-idade inteira. Então, que era tipo de uma autobiografia, né? Que relaciona o bem-estar e felicidade com mente, corpo e espírito, né? Então, essa combinação, mente, corpo e espírito, você acha que ela te levou ao sucesso ou o seu sucesso te fez concluir a essência desse livro? Acho que uma coisa está ligada à outra. Esse livro saiu de uma coisa muito simples. Eu não tive a menor pretensão em escrever um livro, eu não sou escritora, embora eu goste de escrever coisas, mas eu não tenho essa pretensão. É que na época que a mídia me descobriu, era assim uma constante em todas as entrevistas, perguntarem que tipo de exercício que eu fazia, o que eu comia, se eu tratava da pele, etc, etc. E aí um dia, eu conversando com o meu empresário, eu falei, nossa, mas eu não aguento mais responder a isso. Eu quero falar da minha estreia de teatro, eu quero falar da próxima personagem, mas é recorrente, essas perguntas são recorrentes. Tá. Ele falou, escreve um livro, fala tudo que você faz. Eu falei, mas eu não tenho a menor competência para escrever um livro. Qual é o interesse que as pessoas não têm em ler um livro escrito por Ângela Vieira? Eu não sou escritora. Ele falou, mas escreve sobre saúde, que você é uma pessoa ligada nisso, sou mesmo. Então, esse livro nasceu dessa conversa. Embora ele hoje esteja completamente defasado, porque eu botei todos os profissionais que eu admirava, desde a odontologia, sabe, até a ginecologia, eu botei entrevistas de todas as pessoas que me tratavam, né? Uma mulher tem um ginecologista com frequência, todo mundo tem um odontologista com frequência, a grande maioria, e aí eu botei essas pessoas para darem depoimentos. E contei um pouco da minha história
desde pequena, quando eu entrei para dança, um pouco daquela casa, um pouco portuguesa, com certeza, e um pouco brasileira, porque meu pai e minha avó foi a única da família que veio para o Brasil, Tá. e a minha mãe, essa minha avó portuguesa, mãe do meu pai, e a minha mãe, filha de italiana, então era uma casa muito quente, né? Em tudo, no temperamento, na culinária, nos vinhos, e botei um pouco, fiz uma misturinha e saiu o Meia Idade Inteira, que é um título dado pelo Miguel, meu marido. Muito legal. Agora, uma dobradinha clássica aqui do programa também. Ângela Vieira, se tudo isso não tivesse acontecido, né? Essa consagração tua como coreógrafa, bailarina, atriz, enfim, o que você acha que você poderia estar sendo hoje e o que é que, com certeza, você jamais conseguiria ser? Bom, com certeza é fácil. Eu estaria num palco de qualquer maneira. Pô, isso aí não tem o menor... Eu adoro cantar, eu já fiz espetáculos cantando. Evidente que eu não tenho uma qualidade vocal para me tornar uma grande cantora, mas eu já fiz musicais, eu estaria num palco. Na frente ou atrás, mas num palco. Tá. E o que eu não faria... Eu não teria competência para profissões que dependessem de... Embora eu tenha sido excelente aluna de matemática, que eu adorava, mas como é que a gente chama? As ciências exatas. Sim, entendi. Eu não faria, eu não conseguiria. Entendi. Eu digo que eu não conseguiria porque eu talvez tivesse uma formação diferente, mas eu acho que eu não conseguiria. E eu não conseguiria, honestamente, embora lá atrás, uma época, por um breve momento, eu pensei em fazer medicina, mas eu acho que eu não conseguiria fazer medicina. Eu não consigo ver certas coisas sem ficar muito nervosa e me ficar frágil, muito frágil. Eu não tenho a coragem, eu não teria a coragem para ser uma pessoa ligada à área médica, que eu acho que eles são extremamente corajosos. Eu não teria essa coragem. Muito legal. Agora, vou virar o assunto completamente aqui, uma segunda chance, né? Como se diz na informática, ponto de restauração. Se Deus ou a vida te desse uma chance, Angela, de voltar no tempo para refazer algo melhor ou não fazer algo que aconteceu na sua vida, existiria esse ponto de restauração que você gostaria de ter a oportunidade de refazer ou não deixar ter acontecido? Talvez exista, Oscar. Assim, eu sempre norteei a minha vida pela sinceridade. Tá. Eu sempre, de uma forma delicada, certas coisas que eu não gostava, eu falava. Não sempre precisar ser agressiva, eu falava. Mas eu também aprendi na vida que às vezes você não deve falar. Porque a compreensão do outro, por mais que você tente, não é a sua compreensão. E às vezes as pessoas, por N sentimentos, não recebem bem o que você fala. Não vai também uma crítica, vai uma observação. Cada um tem uma limitação na vida, não é? Claro. Todos nós. Então, às vezes, você tem uma boa intenção e aquilo não bate de uma forma legal. Eu não falaria algumas coisas que eu já falei para certas pessoas, porque não foram bem recebidas. Assim, eu magoei sem querer magoar e eu toquei numa coisa também que é terrível. Eu toquei na vaidade de algumas pessoas, pouquíssimas, mas toquei. E aí também a pessoa se encrespa e não abre para ouvir melhor. Então, hoje em dia, eu olho mais e escolho as coisas que são fundamentais para falar. Isso não quer dizer que eu não bote minha cara a tapa, não, porque eu não tenho o menor problema quando eu acho que eu preciso me colocar em alguma questão. Não tenho o menor problema. Mas quando não é tão necessário, eu fico quieta, só olhando agora. Muito bom. Pois é, né? É aquela história, cada um tem as suas verdades, né? A verdade absoluta
Todo mundo busca, né? Mas é difícil. Eu vou te perguntar uma coisa aqui, que eu acho que você, de certa forma, artisticamente, você já me respondeu, mas eu vou te perguntar assim, vida, da pessoa da Ângela. Cada um é protagonista da sua vida. Mas se você tivesse que citar participações especiais na sua vida, quem seriam essas pessoas importantes para você? Eu falo no todo, não artisticamente. No todo, pessoas que contribuíram para quem você é, para que você realizou, para que você conseguiu e até para uma visão futura que você tenha de objetivos que você ainda quer alcançar. Quem seriam essas participações especiais para você? Bom, algumas pessoas não são conhecidas, né? Por exemplo, eu tenho uma situação que eu prezo demais. Eu tenho 5 amigos do Colégio Pedro II, portanto, nós nos conhecemos, nós tínhamos 12 anos, e nós continuamos a nos ver até hoje. Que legal. Pelo menos 2 vezes ao ano, porque cada um tem uma pessoa que mora fora do Rio, cada um tem seus afazeres, né? Mas essas pessoas são pessoas que eu quero que estejam do meu lado até a minha finitude. E são pessoas que eu ouço porque é uma coisa tão sincera, genuína. Nós temos uma intimidade tão grande que nós podemos nos falar, inclusive, coisas que possam arrepiar o ouvinte. Mas é um bom arrepio, você entende? Sim, claro. A gente sabe que ali não tem nenhuma outra intenção que não seja o gostar, o exercício do gostar um do outro. E tem outras pessoas, por conta de eu ter 40 anos, né? Acho que é 42 anos de profissão, não sei, 78, 44, né? Vai fazer em março, não é isso? 44. Então, maior parte da minha vida eu estou convivendo com pessoas afins da minha profissão. Então, por exemplo, Vera Holtz é uma pessoa a quem eu ouço muito. É muito minha amiga e é uma sábia. Eu costumo falar assim, Vera, arma a tenda que eu vou fazer consulta. Pega a sua tenda e arma. Eu tenho bons amigos no meio, sabe? São pessoas... Sandra Pera é a minha amiga mais antiga. Nós fazíamos balé juntas, eu tinha 9 anos, ela tinha 6. Nossa, que legal. Nós ficamos um período afastadas por contingências da vida, assim, né? E depois nos reaproximamos e somos grandes amigas. Tenho muita gente do meio, assim, sabe? Amigos. Então, são pessoas que eu respeito, admiro e ouço com atenção, porque eu sei que são pessoas que não têm barreira nenhuma e não precisam ter comigo. A gente chegou a um nível de amizade que a gente pode se falar, se dar toques e pedir opiniões. Te respondi? Muito além do que eu esperava. Muito obrigado. Com sobra, com rebarba. Ângela, para encerrar... Porque... E nessa lista eu esqueci de botar 2 grandes amigas, que são a Tânia Bondesan, que é uma atriz de São Paulo, e a Natália do Vale. São todas essas pessoas que eu citei, são meio amigos e irmãos, sabe? Legal. Pessoas que estão muito próximas do meu coração e da minha vida. Muito bom, muito legal. Agora, assim, para encerrar, que infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, conversar com você, merecia a gente ia ficar dias aqui como se fosse alguns minutos apenas. Tá uma delícia. Mas para encerrar, conta pra gente, gratificante como é que você completaria isso? É poder viver da profissão que você escolheu. Não existe alegria melhor. Muito bom, Ângela Vieira. Para nós aqui, gratificante é a oportunidade de poder registrar aqui os bastidores de pessoas como você, né? Que fazem sucesso também atuando tão bem em si mesma e de forma tão rica e que esteve aqui dividindo todo esse seu interior com a gente. Poxa, muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Muito mais sucesso para você, muito mais reconhecimento, que é a nossa moeda, né? E um beijo grande e muita saúde para você, muita alegria, tá bom? Obrigada, eu desejo o mesmo a todos. Eu acho que nós estamos agora caminhando para o fim de um momento terrível que o mundo viveu, e especialmente o Brasil.
o que eu quero desejar para todos é muita saúde emocional, física, que a gente possa construir um Brasil melhor, não é, para nós, que a gente possa ter a alegria de poder voltar a sorrir sem tanta tristeza ao nosso redor. Verdade. Tá bom, querida. Beijão, muito obrigado e até uma próxima aí. Para você também. Quem nos acompanhou, muito obrigada. Um beijo grande, saúde para todos. Obrigada, Oscar. Obrigado a você. Tá aí, mas antes de encerrar por hoje, preste muita atenção, porque no próximo Hora do Recreio inédito, sábado, 8 horas da noite, eu trago com exclusividade só pra você, alguém que chega a mais de 8 milhões de seguidores e seguidoras na internet. Meu amigo, ator, humorista, o cara é muito engraçado, muito zoeira, Eros Prado, ele que é integrante do explosivo Pagode da Ofensa, tá legal? É o próximo Hora do Recreio, então, sábado, 8 horas da noite. Muito obrigado, claro, a você que tá aí, que é sempre a nossa maior atração, não é? Obrigado por participar do canal Hora do Recreio com Oscar Pardini no YouTube, onde tem este programa e todos os demais. Claro, se você não estiver lá, pelo amor de Deus, vai pra lá, tá legal? Obrigado aqui à TV Osasco, onde tudo se realiza, onde tudo acontece. Obrigado às retransmissoras todas, à Rede Com Brasil, a todas as TVs comunitárias do nosso país querido. Obrigado ao apoio técnico da GC Comunicações. Eu volto então com Eros Prado, sábado, 8 horas da noite. Beijo, abraço, embaraço. E até lá!